Talvez você conheça alguém que vive ansioso. Talvez esse alguém seja você. Mas antes de falar sobre como vencer a ansiedade, vale guardar essa pergunta na mente, porque ela vai voltar mais à frente. Por que algumas pessoas conseguem manter a paz mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? A ansiedade não faz barulho, ela não chega anunciando, ela vai se instalando devagar. Um aperto no peito, um pensamento repetitivo, uma noite mal dormida, e quando se percebe, a mente já está vivendo alguns dias à frente. Quase sempre no pior cenário possível. E é exatamente sobre isso que Paulo escreve em Filipenses. Calma que daqui a pouco isso vai ficar claro. O detalhe que muita gente ignora e isso muda tudo, é que Paulo escreve essas palavras preso, algemado, sem controle sobre o próprio futuro. E ainda assim, conforme está registrado em Filipenses 4:6, ele afirma algo que soa quase impossível. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, reflita nessa frase por um instante. Vou repetir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. À frente, você vai perceber que Paulo não está dando um conselho genérico. Ele está apontando um processo, mas antes de chegar nesse processo, Paulo começa desmontando uma confusão comum. Ansiedade não é planejamento. Pensar no futuro, se organizar, ser responsável, não é ansiedade. Isso é prudência. E a própria Bíblia nos aconselha e orienta a sermos prudentes. Provérbios 6 diz: vai ter com a formiga, e seja sábio. Ela prepara no verão o seu pão, e na cega junta o seu mantimento. Mas, então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando a mente começa a sofrer por antecipação. É quando o coração começa a pagar hoje um boleto emocional que só venceria amanhã. E convenhamos, quem nunca fez isso? Quem nunca perdeu o sono por uma conversa que ainda nem aconteceu? Paulo percebe isso, e ao longo da carta, começa a revelar de onde a ansiedade costuma nascer. Ele afirma que as dificuldades que estava enfrentando estavam contribuindo para algo maior. Aqui já aparece o primeiro grande contraste, e vale prestar atenção nisso. Paulo não nega o problema, mas se recusa a colocá-lo no centro. E isso levanta uma pergunta importante. Quando algo dá errado, a sua mente corre primeiro para o problema, ou para o significado? Paulo estava preso, mas não estava mentalmente aprisionado. Ele enxergou propósito onde muitos enxergariam apenas perda. E isso explica muita coisa, mas ele não para aí. Paulo toca em um dos maiores gatilhos de ansiedade: relacionamentos, conflitos, tensões silenciosas, disputas de ego, situações que não explodem, mas corroem por dentro. E aqui vale outra pergunta. Quantas das suas preocupações hoje não têm nome e sobrenome? Então ele escreve, conforme está em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Menos ego, menos disputa, menos necessidade de vencer, mais humildade, mais empatia. Não porque o outro merece, mas porque isso preserva a sua própria paz. Paulo também toca em outro ponto sensível: dinheiro. Ele fala de pessoas que vivem com a mente presa apenas às coisas terrenas. Pessoas que nunca se sentem satisfeitas. E aqui vem uma pergunta que quase nunca é respondida com honestidade. Quanto mais seria o suficiente? A ansiedade financeira raramente nasce da falta absoluta. Ela nasce da comparação, do medo de perder, da sensação constante de que nunca é o bastante. E Paulo vai ainda mais fundo. Ele fala do passado. Ele diz que escolheu não viver preso ao que ficou para trás. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. E isso é decisivo, porque às vezes a ansiedade vem de culpas antigas, decisões mal resolvidas, histórias que a mente insiste em recontar. E por outro lado, a maioria das ansiedades que nos aflige está no futuro. O famoso "e se? E se não dar certo? E se não funcionar? E se eu não conseguir?" Aqui Paulo deixa algo implícito, mas muito claro: viver assim cansa. E cansa muito. Agora, me conte uma coisa. Qual a sua maior fonte de ansiedade? Dinheiro, relacionamentos, passado ou futuro? Compartilhe com a gente e já deixe aí nos comentários. Paulo então descreve o efeito da ansiedade. A palavra grega usada no texto original de Filipenses carrega a ideia de estrangulamento, uma coisa que aperta por dentro, algo que rouba nossas forças. E aqui vem uma virada importante. Paulo não apenas manda parar de ficar ansioso. Ele apresenta um caminho. E agora vale toda a sua atenção, porque esse é o coração desse vídeo. Em Filipenses 4:6, ele escreve: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Repare bem, ele não diz em algumas coisas, ele diz em tudo, e tudo é tudo mesmo. E aqui estão 3 pilares, e cada um deles serve de remédio, de cura, para o que a ansiedade nos tira. Primeiro, a adoração. Adorar é reconhecer quem Deus é. Quando a mente entende que ela não está no controle de tudo, mas que alguém maior está, o coração começa a relaxar. Depois, a gratidão. Gratidão muda o foco. Ela tira os olhos do que nos falta e coloca no que já nos foi dado. É difícil sustentar a ansiedade por muito tempo quando se aprende a agradecer. E, por fim, a súplica. Pedir ajuda, falar, abrir o coração a Deus, não para um Deus distante, mas para um Pai que se importa. Isso é um remédio para a ansiedade. Em Filipenses 4:8, Paulo entra no campo da mente. Ele diz que aquilo que ocupa os pensamentos importa, e realmente importa muito. Ele nos orienta a pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável. E aqui surge uma pergunta que talvez explique muita coisa. Seus pensamentos estão sendo escolhidos? Ou apenas absorvidos? A mente não é neutra. Ela registra tudo. O que entra pelos olhos, pelos ouvidos,
pelas telas. E Paulo ainda deixa a instrução: o que aprendestes e recebestes, isso praticai. Filipenses 4, 9. Não basta saber, é a prática que muda o estado emocional. Se você tem os ingredientes, sabe preparar a refeição e não faz, vai continuar com fome. Então, pratique a adoração a Deus, a gratidão, e não deixe de suplicar ao Pai. Ele é bom e ouve os filhos. E se essa mensagem tá te ajudando, seguir o canal Transbordo Infinito. Curtir e compartilhar este vídeo é uma forma simples de permitir que ele alcance outras pessoas que talvez estejam vivendo essa mesma luta em silêncio. Faça isso. Mas, agora quero voltar à pergunta feita lá no início. Por que algumas pessoas conseguem manter a paz mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando? A resposta de Paulo não está na ausência de problemas. Está na presença de algo maior. Conforme ele escreve em Filipenses 4:7, a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela excede todo entendimento e guarda a mente e o coração como uma sentinela. Em outras palavras, essas pessoas não vivem sem pressões. Elas vivem com outra referência. Elas não tentam controlar tudo. Elas aprendem a confiar. Elas não alimentam a mente com medo o tempo todo. Elas escolhem onde colocar o foco. Paulo não promete uma vida sem tempestades. Ele promete estabilidade dentro delas. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Não menos problemas, mas mais confiança. Não menos desafios, mas mais clareza interior. Filipenses 4 não convida ninguém a negar a realidade. Ele convida a parar de viver antecipando dores que talvez nunca cheguem. O convite permanece o mesmo: trocar inquietação por confiança, trocar ansiedade por paz. E conseguiremos isso confiando no Pai. Se você chegou até aqui, deixo contigo o meu muito obrigado. E te convido a assistir outros vídeos do nosso canal para irmos juntos rumo ao transbordo infinito. Gratidão.